se fibromialgia é um reumatismo. E isso é a minha dica, gurias, para dizer que a quinta mais frequente é fibromialgia. 1,6% da população. Fibromialgia é um reumatismo, professor Família, ou não é um reumatismo? Pois é, sabes que existe uma corrente dentro da reumatologia dizendo, é uma corrente pequena, na verdade, hoje em dia, dizendo que não seria uma doença no âmbito reumático. Eu não concordo muito com isso, porque justamente dentro da nossa conceituação dada anteriormente, nós vimos que doenças que acometem e geram dor no sistema músculo-esquelético, portanto, músculos, articulações, tendões, são doenças catalogadas como reumáticas. Agora, como a causa disso ainda não se sabe e como se tem como a maior, digamos, o maior mecanismo que se tenta explicar a fibromialgia, que é essa doença que dói todo o corpo, é uma alteração no cérebro dessas pessoas, então o pessoal dessa pequena parcela de reumatologistas começou a dizer que essa é uma doença de neurologistas. Na verdade, eles têm sido, e sendo assim, muito honesto na minha colocação, e não vou dar nomes, é óbvio, é que é uma doença muito difícil de ser tratada. Nós não temos um recurso assim, favorável, que em 100% dos casos nós tenhamos benefício. Nós temos como controlador, mas na síndrome fibromialgica, assim chamada, e é uma síndrome que tem vários sintomas, não é só a dor, nós temos realmente, a par de parcos recursos terapêuticos, a gente ajuda algumas pessoas, mas não são muitas não, muito menos todas, nós temos que ajudar essas pessoas a se centrar na vida novamente. Nós temos uma grande parte das pessoas com fibromialgia, com diagnósticos psicológicos também, em sofrimento, da alma, como a gente diz, e eu sempre coloquei para essas pessoas que é muito importante chegar a um equilíbrio entre corpo e mente, entre a alma, né, e o que a pessoa, na verdade, tem do ponto de vista somático, que são as dores, que é a expressão do que está acontecendo. Então, a teoria hoje é a seguinte: o cérebro não percebe os estímulos externos todos como têm que ser percebidos. Exemplo, uma xícara que a gente pegue e que está fria. A pessoa bota a mão na xícara, opa, está fria. Uma pessoa com fibromialgia pode perceber isso como dor. Ou a xícara está quente, vou colocar no dorso da minha mão. Coloco no dorso da minha mão a xícara, opa, está quente. A pessoa com fibromialgia percebe isso como dor. Até o tato, só tocar já é dor. Então o cérebro está percebendo esse tipo de estímulo como algo diferente da realidade. E essa sensibilização é o objetivo justamente das maiores pesquisas hoje em dia, tentando, então, um remédio que altere esse tipo de situação. Eu gostei de ouvir uma outra teoria, que seria um problema de produção energética. É uma outra teoria em que o músculo precisa de energia para relaxar. Isso já é sabido, pois o cadáver, né? A pessoa quando está morta, ela está endurecida. Então seria um problema de geração de energia. Um problema mitocondrial, o que é discutível, né? Aí você poderia fazer... Aí eu vou só estender isso a Sandizinha, que perguntou que queria tratar fibromialgia sem dor. E aí você poderia ter uma série de iniciativas do cotidiano que podem melhorar a gestão energética, sem dúvida, mas melhorar a sua qualidade de vida. E daí fazer como? 5 coisas. Tem até um estudo disso, acho que é Joel Teitelbaum, que escreveu em 2001, depois em 2005 ele repetiu, mostrando que 90% dos pacientes dele melhoravam em 6 meses, o que é bem otimista da parte dele, mas é um estudo que está lá. E ele fala assim, que você tem que trabalhar o sono, exercício, intestino e infecções se houver, a parte nutricional e a parte também estresse emocional. E tem que ver se não existem pequenas infecções aí, candidíase, um dente que está mal, outras questões nesse sentido. Então, tudo isso incorporado. Fiz um vídeo sobre fibromialgia, está lá no canal da Artrose. Se você que está no YouTube, é um canal amigo do canal Bonfim, está lá, você procura canal da Artrose, vai me encontrar aí ali mesmo.
sinta-se à vontade. E o doutor Formini também já fez vídeo sobre fibromialgia. Então, vocês vão lá e olhem, tem muito conteúdo. E ali a gente dá as dicas do que é que pode ser feito, né, professor? É interessante chamares a atenção para essa teoria da parte de mitocôndrias. O pessoal tentou justamente encontrar esse defeito e fez várias biópsias. E nos estudos histoquímicos, que são estudos especializados justamente para se ver se existe alguma alteração na passagem de membrana do ATP, que é a molécula que gera energia para a gente poder se movimentar os músculos, se haveria alguma alteração. E não há. Na verdade, não se faz biópsia muscular em fibromialgia justamente porque não se encontrou nenhuma alteração que seja, assim, patognomônica, a gente chama, que seria uma alteração característica da doença. Ao contrário, as biópsias vieram negativas. Agora, alguns casos, doutor André, é importante se chamar a atenção, podem cursar com outras doenças. Existe a fibromialgia primária, que é só a fibromialgia, só a dor muscular em todo o corpo da pessoa, e existe a fibromialgia secundária a outras doenças, principalmente autoimunes. Então, tem lúpus com fibromialgia, tem artrite reumatoide com fibromialgia. E tem também alguns pacientes com polimiosite, que seria a inflamação do músculo autoimune, cursando com algumas manifestações clínicas tipo fibromialgia, que, como eu disse, não é só a dor muscular, ela é uma síndrome. Então, a teoria da parte energética não poderia explicar, por exemplo, por que essas pessoas têm síndrome do colo irritável. Por que essas pessoas não conseguem dormir bem de noite, têm uma dificuldade muito grande e não sonham, inclusive. A fase 4 do sono dessas pessoas é altamente prejudicada. Os meus pacientes, eu só consigo fazer melhorar a fibromialgia quando eu melhoro a fase 4 do seu sono. Como melhora a fase 4 do sono para os fibromialgicos? Perfeito. Existem alguns medicamentos que podem fazer isso. Nós temos duas maneiras. Uma, fazer essas pessoas liberarem endorfinas através de exercício aeróbico, que é claro tem que ser uma coisa muito progressiva, porque eles têm muitas dores. Em geral, começa com fisioterapeuta, evolui para o educador físico, ginásio, etc. Tudo muito bem concatenado, discutido entre médico e outros profissionais, entre outros profissionais e médico. Tem que ser uma equipe, senão não funciona. E muitas vezes com o psicólogo atuando junto ou o psiquiatra. E isso faz com que as pessoas vão melhorando da dor e comecem a melhorar o padrão de sono. E fora isso, medicamentos antitricíclicos, são derivados que são antidepressivos, que a gente não usa para depressão, não é todo mundo que tem depressão. Eles têm a particularidade de tirar a dor da noite e fazer melhorar o padrão de sonhos, de sonhar à noite. Então, a Tereza Cristina diz assim, me indica um remédio que alivia a fibromialgia porque não aguento mais. Então, a fibromialgia não é um remédio, não é uma mágica. Não existe isso ainda, por quê? Porque nós não sabemos a causa, nós não sabemos os mecanismos envolvidos, nós temos teorias. Vocês viram, o doutor André segue mais a parte energética, na parte da reumatologia a gente tende a essa parte das alterações de percepção pelo cérebro, e mesmo assim a gente não tem ainda nada formalizado. Muito comum isso em medicina, né, doutor André? A gente tem teorias, a gente segue, e dali a pouco a gente tem 5, 6 que estão promissoras e surge uma décima segunda, e é por ali que, na verdade, as coisas estão acontecendo. Então, em fibromialgia, sim. Não, termina. Que eu depois... Em fibromialgia, então, nós temos que compor com vários profissionais, eu já falei, é o fisioterapeuta, é o educador físico, pode ser aula de natação também, eu falei em ginástica, pode ser, o piscina é muito bom, o psicólogo ou psiquiatra, o reumatologista, e são pacientes que, em geral, a gente não indica ao ortopedista, porque justamente não é alguma situação cirúrgica especificamente, né? E a não ser que tenha outra doença associada, como nós já falamos. Então, medicamento está em paralelo a essas medidas todas, e não é uma medida que é melhor que a outra. Se a Tereza está em busca e indo de um profissional a outro, médico, e que é muito comum nesses pacientes com dores crônicas, tentando aquele remédio que vai me salvar, eu já posso dizer para a Tereza que ele não existe.
Não é um remédio, é uma combinação de situações. E uma delas é uma conversa franca, seja com o clínico que atende, o reumatologista ou outro, seja com o psicólogo ou psiquiatra, sobre a sua condição de vida. O que eu tenho observado é que essas pessoas, como eu disse antes, têm um descompasso entre corpo e mente. A alma está realmente assoberbada e nós temos que equilibrar isso. Dou exemplo. A pessoa que é gerente de banco, é mãe de família, é esposa, é filha da mãe doente com Alzheimer em casa e ela tem que dar conta de tudo. É. Não tem como dar conta de tudo no 100% que uma pessoa gostaria, como gostaria, principalmente se é uma pessoa obsessiva por fazer as coisas bem feitas. Esse é um traço muito comum nas situações em que nós vemos indivíduos, mulheres principalmente, com síndrome fibromialgica. Existe, então, essa situação de não se conseguir atender a todos os players, a todas as pessoas que estão ali envolvidas na vida desta mulher, da forma como ela gostaria. E isso vale desde meninas com 15, 19 anos de idade, até pessoas, mulheres de maduras já e até em menopausa. Então, é mais comum, é claro, em mulheres mais jovens. E assim como alento, né, a Tereza que fez a pergunta, você procure essas modificações do estilo de vida, se viu, e isso é certo e claro, quando possível, a atividade física ajuda muito. Desta forma que o professor von Mühlen colocou, se não lhe dói para caminhar, comece caminhando. 30 minutos a cada 2 dias, 30 minutos diários, por 8 a 10 semanas. Depois você vai subindo 1 minuto por dia até chegar no máximo 1 hora. Claro que tem que ter disponibilidade, tem que ter tempo, né? Todos somos muito atarefados, mas você, enfim, está com muito sintoma, está doente. Essa é a grande dica: sono, alimentação, siga seu bom médico. Sobre essa questão de superar o sofrimento, há técnicas meditativas e há coisas mais acessíveis, tipo, veja o filme do Segredo lá no Netflix. Estude sobre Ho'oponopono, nós fizemos um vídeo sobre isso. São técnicas acessórias. E isso não diz pouco sobre o nosso trabalho de médico, diz muito. Nós estamos querendo lhe ajudar, estamos lhe mostrando o caminho e realmente acho que eu sempre tive a impressão que havia uma sobreposição muitas vezes com questão de trabalho e infelicidade, às vezes, no trabalho, e às vezes a gente vê isso, a pessoa tem que se reabilitar para a felicidade. Então, por isso que o psicólogo é importante, o médico é importante, o educador físico, todo mundo tem que dar as mãos para ajudar a fibromialgia.